Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bernardo aqui trazendo mais um vídeo de análises do Campeonato Brasileiro, certo? Tô um pouco sumido aí, como eu comentei no vídeo anterior, terminaram aí as principais ligas europeias, então nossos vídeos de análises ali durante a semana não estão mais ocorrendo. Porém, o nosso do Brasileirão aqui vai até o final, tá? E também durante a semana aí, se surgir alguma oportunidade nos outros campeonatos, eu gravo sim os nossos vídeos de análise, beleza? Antes de passar com vocês aí essa rodada, eu queria deixar um recado. Tô deixando aqui na descrição para vocês o link do nosso grupo gratuito de escanteios, tá? O link tá aqui na descrição. A gente tá aí com um ótimo resultado no nosso grupo free. Tô planilhando aí faz um tempão essas entradas, a gente tá com uma boa média de lucro aí mensal, tá? Então quem quiser entrar é totalmente de graça, o link tá aqui na descrição, pode compartilhar com os amigos, não tem problema, totalmente de graça para todo mundo, beleza? Clica no link aqui na descrição e entra lá. Bora aí ver os resultados dessa sétima rodada, onde eu tinha deixado 3 dicas aí. Vamos ver como a gente se saiu, beleza? O primeiro jogo que tinha ali foi entre Atlético Goianiense e Coritiba, vitória de 2-0 do Atlético Goianiense, não tínhamos entrada aqui. Nesse jogo do Flamengo aqui, eu comentei para vocês que aquela odd do Flamengo estava muito baixa, que o jogo não ia ser tão fácil quanto o mercado estava esperando, e realmente não foi. O Flamengo ganhou de apenas 1-0, a cotação estava 1,25, se eu não me engano, a favor do Flamengo antes do jogo começar. O Goiás perdeu de empatar o jogo no último lance do jogo, cara a cara, o jogador do Goiás bateu para fora, então também não tinha entrada aqui. A nossa primeira entrada estava aqui no jogo entre Santos e Ceará, de novo o Santos, aí tomamos o head, a entrada era o over 1,5, não saiu nenhum gol no jogo, tá? Tomamos o head aí na nossa primeira entrada. Depois tivemos, desculpa, Juventude e Palmeiras, 3-0 para o Palmeiras, não tem nem o que falar. Aqui tivemos o empate entre Cuiabá e Internacional 1-1. Depois, lá em Minas, tivemos América Mineiro e Botafogo. Eu tinha deixado a dica para vocês nesse jogo aqui do over 1,5. Bateu, o jogo terminou 1-1 e trouxe o nosso green. A gente tinha o clássico entre Corinthians e São Paulo, 1-1, não tinha deixado nenhuma dica para esse jogo. Lá no nosso grupo VIP a gente pegou esse gol do Corinthians. A gente entrou no over 1,5 lá e pegamos esse gol do Corinthians. Fortaleza e Fluminense, mais uma derrota do Fortaleza, 1-0 para o Fluminense. E a nossa terceira dica estava aqui, no confronto entre Atlético Paranaense e Avaí. A dica que eu deixei para vocês era Atlético para vencer, 2-1 para o Atlético e trouxe o nosso green aí. Finalizamos a segunda rodada com 3 entradas, 2 greens e 1 red. Finalizamos a sétima rodada, não a segunda. E de novo eu queria comentar com vocês que de novo, num jogo do Santos, aí acabou tirando o nosso gabarito, beleza? Bora aí para esses jogos da oitava rodada. Então, bora começar essa oitava rodada. O primeiro jogo que a gente tem é entre Goiás e Bragantino. Mercado aí pagando 3,40 a vitória do Goiás e 2,25 a vitória do Bragantino. Confrontos diretos aí nos últimos 3 anos. 2 vitórias do Bragantino e 1 empate, certo? Temos aqui essa sequência absurda do Goiás aqui, 2 vitórias nos últimos 10 jogos, vem muito mal o Goiás. O Bragantino que, por sua vez, não fica muito para trás, tá? São aqui, ó, 2, 4, 6 jogos seguidos sem saber o que é vencer, incluindo jogos da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Vem numa sequência muito ruim aqui o Braga, tá? A gente tem aqui o Braga na 12ª colocação com 9 pontos e o Goiás na 15ª com 8, tá? Goiás já se aproximando ali da zona de rebaixamento, que na minha opinião é onde a equipe vai brigar aí até o final do campeonato, e o Bragantino ali no meio da tabela, tá? Para esse jogo aqui, um jogo de desesperados, acredito num jogo bem aberto aqui, tá? Porque o Goiás tá jogando dentro de casa e precisa fazer o resultado dentro de casa, e o Bragantino, que vem dessa sequência horrível, enfrentando uma equipe com menos qualidade que a sua, então tem tudo aí também para querer essa vitória aí e esquecer essa eliminação da Libertadores, que não, a equipe nem se classificou para a Sul-Americana porque ela acabou em último do grupo, tá? Então, esse jogo de desesperados aqui eu vou acompanhar ele ao vivo e não tenho nenhuma dica aí para pré-live para esse jogo aqui, tá? Depois
temos São Paulo e Ceará, mercado aí dando favoritismo normal para o São Paulo, pagando 1,61 a vitória do São Paulo e 6,5 para a vitória do Ceará. Os confrontos diretos aqui, muitos empates, olha ali, ó, são 2, 4, são 5 empates seguidos em 1-1 e uma vitória do São Paulo por 1-0. Olhem esse padrão aqui de 1-1, hein? Eu já diria logo para vocês ficarem de olho no empate para esse jogo aqui e no under 13,5. Nossa, um under 13,5 ali a 1,50 estaria perfeito, mas acho que o mercado não vai estar pesando tanto assim a favor do São Paulo. Temos aqui uma sequência muito boa do São Paulo, tá? Que não perdeu aí nos últimos 10 jogos, são 6 vitórias e 4 empates. O Ceará, por sua vez, também vem de uma sequência muito boa, são 2 derrotas, 2 empates e 6 vitórias nos últimos 10 jogos, tá? A gente tem aqui o São Paulo na terceira colocação e o Ceará lá na penúltima colocação, na verdade, com um jogo a menos, com apenas 5 pontos, tá? Para esse jogo aqui, eu acredito sim que o São Paulo vence esse jogo, mas não com essa odd 1,61, tá? Para mim, essa odd devia estar perto de 2. Como eu disse, o São Paulo deve vencer o jogo, mas não com essa facilidade aqui que o mercado está projetando. Não vou deixar nenhuma dica para esse jogo, eu vou só abrir ele aqui para ter uma ideia de quanto está pagando esse under 13,5 aqui. Não, o under 13,5, 1,25, aí não vale. Então, ficamos sem nenhuma dica para esse jogo de São Paulo aqui. Aqui em Fortaleza temos mais um duelo de desesperados. Temos o Fortaleza aí contra o Juventude, mercado pagando 1,72 a vitória do Fortaleza e 5,5 a vitória do Juventude, tá? Confrontos diretos aqui nos últimos 3 anos. O ano passado, um empate e uma vitória do Fortaleza por 1-0. Fortaleza aí vem de uma sequência boa, apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos, 2 empates e 5 vitórias, tá? O Juventude, por sua vez, tem 2 vitórias nos últimos 10 jogos, uma apenas no Campeonato Brasileiro. Essa aqui foi pela Copa do Brasil contra o Real Noroeste. A gente tem aqui o Fortaleza na última colocação com apenas 1 ponto e o Juventude na 18ª colocação com 6 pontos, tá? Temos um duelo de desesperados aqui. Eu acredito que o Fortaleza vá se impor e vença esse jogo, tá? A equipe se classificou aí na Libertadores na última rodada, jogando bem fora de casa, se classificou. Não sei com qual equipe o Fortaleza vem a campo, devido a esse jogo da Libertadores aí, viagem cansativa e tudo mais. Porém, acredito que o Fortaleza vem com tudo, vem pilhado dessa vitória e precisa sair dessa última colocação urgentemente, beleza? Acredito que o Fortaleza ganhe o jogo aqui, mas eu vou acompanhar ao vivo, não vou deixar nenhuma pré-live aqui, tá? Meu medo é que o Juventude faça como fez contra o Botafogo, se feche, abdique do jogo e vai cozinhando o jogo e aí vai levando um empate. Então, para esse jogo aqui, nada de pré-live. Saindo lá de Fortaleza, viemos para Curitiba, temos o confronto entre o Coritiba e Botafogo. Mercado aí dando um favoritismo para o Coritiba, um pequeno favoritismo, né? Pagando 2,55 a vitória do Coritiba e 3 a vitória do Botafogo. Os confrontos diretos aqui nos últimos 3 anos, 3 vitórias do Botafogo e 1 empate, beleza? Temos aqui os últimos 10 jogos do Coxa, são 4 derrotas, 1 empate e 5 vitórias. O Botafogo, por sua vez, tem 1 derrota, 4 empates e 5 vitórias, certo? A gente tem aqui o Botafogo na 5ª colocação com 12 pontos e o Coritiba na 8ª colocação com 10 pontos, tá? Para esse jogo aqui, o que eu acredito, tá? O Coritiba aí é uma equipe que sempre faz valer o seu mando de campo, consegue muitos pontos em casa, sempre precisa disso para conseguir ficar na Série A aí, beleza? Temos o Botafogo, por sua vez, vem numa sequência muito boa, vem aí apresentando um bom futebol, tá? Eu acredito num bom jogo aqui, porém, eu discordo do mercado e acredito que o Botafogo tenha um leve favoritismo para esse jogo. Por isso, a dica que eu vou deixar para vocês, eu já tô com o jogo aberto aqui, mas vou fazer os passos de sempre. Botafogo e Coritiba. Vamos aqui em odds asiáticas, handicap asiático. Vamos aqui no mais 0,5 a favor do Botafogo, tá? O que quer dizer esse handicap asiático mais 0,5?
Primeiro, que se tu ainda não sabe o que são essas linhas aqui do handicap asiático, eu tenho um vídeo no meu canal aqui, onde eu explico exatamente o que é cada linha, o que significa e quando utilizar elas, beleza? Então eu vou deixar o link aqui na descrição, entra lá, assiste, que tá muito bom, beleza? Então, esse handicap asiático mais 0.5 nada mais é que Botafogo ou empate, beleza? A gente só toma o head aqui nessa entrada caso o Botafogo perca o jogo pro Coritiba, beleza? Então, a dica entre Botafogo e Coritiba é o handicap asiático mais 0.5 a favor do Botafogo. Agora temos um jogaço de bola aqui, o clássico paulista entre Santos e Palmeiras. Acredito que o jogo seja lá na Vila Belmiro. Mercado aí pagando 1,90 a vitória do Palmeiras, 4,5 a vitória do Santos, certo? Os confrontos diretos aqui nos últimos 3 anos, meu Deus, o Santos não ganha há 2 anos do Palmeiras. São 1, 2, 3, 4, 5 confrontos, são 5 vitórias do Palmeiras. Mas detalhe que apenas um jogo o Santos foi mandante, beleza? Temos aqui os últimos 10 jogos do Santos, apenas 2 derrotas, 2 empates e 6 vitórias. Mas olha essa sequência absurda do Palmeiras aqui. São 9 vitórias e 1 empate nos últimos 10 jogos, tá? Notem aqui que dos últimos 10 jogos do Palmeiras, apenas um deles não bateu o over 1,5. Aqui pelo lado do Santos foram 4 jogos, tá? Que não bateram o over 1,5, já dá uma média de 60%, que é uma média baixa, beleza? Apesar da média de 90% do Palmeiras ali, temos o Palmeiras na segunda colocação com 12 pontos e o Santos na sexta colocação com 11, tá? Comentei ali com vocês da média baixa do Santos de over 1,5 de apenas 60% nos últimos 10 jogos e o Palmeiras com uma média de 90%, tá? Porém, a gente consegue ver aqui que o clássico, na maior parte das vezes, sempre foi um clássico over 0x0, 4x0, 2x0, 0x0, 2x1, 2x2, 1x0, 3x2, 3x2, 2x0 e 1x0. Então são sempre clássicos de muitos gols. O Santos vem fazendo ótimas partidas dentro de casa, somando pontos dentro de casa. O Palmeiras, por sua vez, vem jogando bem, tanto dentro quanto fora. Então, a dica para esse jogo aqui que eu vou deixar para vocês, vamos abrir aqui. Santos e Palmeiras, até poderia pegar essa vitória do Palmeiras aqui, tá? Porém, é um clássico e segundo, o Santos vai muito bem dentro de casa. Então também pode ser um fato aqui que atrapalha a entrada a favor do Palmeiras. A dica que eu vou deixar é o over 1,5, ele tá em 1,36 aqui, tá? Pegar ele ao vivo ali a partir de 1,65. Acredito que deva bater ali por volta dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, certo? Mais um clássico nessa oitava rodada. Agora temos um Fla-Flu, Fluminense jogando em casa contra o Flamengo. O mercado aí pesando também a favor do Flamengo, assim como fez com o Palmeiras no Clássico Paulista, pagando 1,85 a vitória do Flamengo e 4,2 a vitória do Flu. Os confrontos diretos aqui nos últimos 3 anos são muitos jogos, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, tá? A gente vê aqui que é um confronto bem equilibrado, tá? Nos últimos 2, 4, 5 jogos, são 4 vitórias do Fluminense e apenas uma vitória e um empate, tá? Então, o Flamengo vem sendo freguês do Fluminense, apesar de nos últimos anos o Flamengo tá muito à frente do Fluminense, certo? Temos aqui o Fluminense, os últimos 10 jogos, 2 derrotas, 3 empates e 5 vitórias. Vem de uma vitória aqui de 10-1 sobre o Oriente Petroleiro pela Sul-Americana, porém, mesmo assim a equipe ainda foi eliminada. O Flamengo, por sua vez, a gente tem aqui os últimos 10 jogos. São 2 derrotas, 2 empates e 6 vitórias. Temos o Flamengo na 13ª colocação com 9 pontos, tá? Já tá 3 pontos ali atrás do Atlético. O Fluminense tem 11, tá na 7ª colocação, beleza? Para esse jogo aqui, eu acredito num clássico muito aberto, como ele sempre foi. Não vou abrir posição a favor de nenhuma das duas equipes, como eu falei no Santos e Palmeiras, por se tratar de um clássico. Segundo, pela freguesia que o Fluminense vem aplicando no Flamengo, mesmo com o Flamengo tendo um time melhor, tendo resultados melhores que o Fluminense, certo? Porém, a maioria dos resultados aqui são sempre resultados over nos jogos entre as duas equipes, tá? A gente tem aqui nos últimos 10 jogos do Flamengo, 7 deles bateu o over 1,5. Nos últimos 10 jogos do Flu, aqui tá, 6 deles bateu o over 1,5, cenário praticamente igual
ao do Santos e Palmeiras. E a minha dica aqui vai ser a mesma também, tá? Vamos abrir aqui, Fluminense e Flamengo no domingo. Na aba gols, a dica que eu deixo é o over 1,5, pegar ele ali em cotações de pelo menos 1,60, beleza? Quase chegando ao fim dessa oitava rodada aqui, ou não, ainda temos mais 3 jogos. Temos o confronto entre Corinthians e América Mineiro, mercado aí pagando 1,61 a vitória do Corinthians e 6 a vitória do América. Confrontos diretos aqui nos últimos 3 anos, uma vitória para cada lado e 2 empates. Temos aqui os últimos 10 jogos do Corinthians, apenas uma derrota, mas só 4 vitórias, tem 5 empates. Os últimos 4 jogos aqui o Corinthians empatou os 4. O América Mineiro, por sua vez, nos últimos 10 jogos tem apenas 3 vitórias, tem 5 derrotas nos últimos 10 jogos, vem numa sequência bem ruim o América aí. Temos o Corinthians líder do Brasileirão com 14 pontos e o América nono colocado com 10, tá? O que eu espero para esse jogo aqui? Eu não vejo valor nenhum nessa odd de 1,61 aqui pro Corinthians, tá? Quem assistiu o jogo do Corinthians aí contra os reservas do Always Red pela Libertadores, o Corinthians empatou. Cara, podia ter ganhado o jogo, podia, teve bola na trave, gol perdido, mas não fez um bom futebol, tá? É o líder do Brasileirão, sim. Acredito que ganha o jogo contra o América, acredito, porém a 1,61 negativo, tá? Cara, pra aqui tinha que estar pra cima de 2 pra estar valendo, mas Corinthians jogando em casa contra o América Mineiro, independente da fase, essa odd nunca vai estar acima de 2, o mercado vai pesar muito. Por isso eu vou deixar esse jogo aqui pra trabalhar ao vivo, tentar pegar um gol a favor do Corinthians, ou o jogo empatado, um golzinho lá no final do jogo, beleza? Bom, vamos aí pro próximo. Sem perder muito tempo, temos Cuiabá e Atlético Paranaense. Mercado aí pagando 2,70 para o Cuiabá e 3 para o Atlético Paranaense. Bem justo essas cotações. Resultados aí nos últimos 3 anos, uma vitória para cada lado. Temos o Cuiabá aqui que vem numa race muito ruim. Os últimos 10 jogos, 2 vitórias apenas, 3 empates e 5 derrotas. O Atlético, por sua vez, tem 4 derrotas, mas tem 6 vitórias nos últimos 10 jogos. Vem de 3 vitórias seguidas aí. Temos aqui o Atlético com 9 pontos na 14ª colocação e o Cuiabá na 16ª colocação com 8 pontos, tá? Vou comentar com vocês que esse jogo aqui eu vou passar longe dele, tanto aqui pré-live quanto ao vivo, tá? Cara, são duas equipes ali, eu não acompanho muito o Cuiabá, o Atlético eu acompanho, mas um jogo vai muito bem, depois já não vai tão bem assim, oscila muito. Então, para esse jogo aqui, eu vou ficar de fora e aconselho vocês também a ficarem de fora. O penúltimo confronto que a gente tem nessa rodada é entre Atlético Mineiro e Avaí. Temos o mercado aqui pagando 1,22 a vitória do Atlético e 15 a vitória do Avaí. Confrontos diretos aí nos últimos 3 anos. Foram lá em 2019 uma vitória do Atlético e uma vitória do Avaí, lá na ressacada. Temos aqui os últimos 10 jogos do Atlético, são 4 empates, 2 derrotas e 4 vitórias. O Avaí tem 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, desculpa, e 3 empates. Temos aqui o Atlético Mineiro na 4ª colocação com 12 pontos e o Avaí na 11ª com 10, certo? Para esse jogo aqui, acredito que o Atlético ganha, perdeu aí o seu confronto pela Libertadores, tá? Contra o Tolima. A torcida já pegou muito no pé dos jogadores, apesar da equipe estar muito bem. A torcida pegou muito no pé dos jogadores. Acredito que eles vêm para esse jogo aqui contra o Avaí para dar uma resposta, tá? Então, eu tenho uma dica para esse jogo aqui que é... Opa, estava aberto aqui ainda com o do Fluminense, vamos procurar aqui, Avaí Atlético Mineiro, que é Atlético Mineiro para vencer, certo? Mas pegar ela ao vivo em cotações de pelo menos 1,50, tá? Aqui é 1,22, não tem valor. E também um outro mercado que eu deixaria para vocês ficarem de olho é esse aqui, vamos ver quanto é que tá pagando. O -1, nossa senhora, o -1 a favor do Atlético Mineiro, mas não tem valor nenhum. Nossa, achei que ia estar bem mais alto. Então, ficamos só com o Atlético Mineiro para vencer a partir de 1,50, tá? Não vamos me pegar nessas cotações aqui de 1,22, por favor, certo? E o último jogo que a gente tem aqui dessa oitava rodada é entre Inter e Atlético Goianiense. Temos aqui os últimos confrontos entre as equipes. Apenas uma vitória do Atlético, 3 vitórias do Inter e 2 empates.
a gente não consegue ver as odds aqui porque o mercado ainda está fechado. Ele é o último jogo do domingo, lá às 8 horas da noite, e a Bet ainda não abriu ele. Os últimos 10 jogos do Inter aqui não perdeu nenhum, são 5 vitórias e 5 empates. O Atlético Goianiense tem 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates nos últimos 10 jogos, mas a equipe vem mostrando um bom futebol nesses últimos 4 jogos, até nessa derrota aqui para o Atlético Mineiro, beleza? Temos aqui o Inter na 10ª colocação com 10 pontos e o Atlético ali na primeira posição dentro da zona de rebaixamento com 6. Tá? Eu acredito que o Atlético vem fechado para esse jogo aqui, para tentar levar um pontinho do Beira-Rio. O Inter precisa de toda maneira ganhar esse jogo, tá dentro de casa. Se quiser alçar voos maiores aí dentro da competição, esse jogo aqui eu vou trabalhar ao vivo lá no nosso grupo VIP. Tem o link aqui na descrição também para quem quiser, clica ali, certo? Então, eram essas dicas aí que eu tinha para essa rodada. Vamos para cima aí, que seja mais uma rodada muito boa, como foi a rodada passada. Lembrando aí que quem gosta de escanteios, tem o link do nosso grupo totalmente gratuito de cantos aqui, tá? Tem também o link para o nosso grupo VIP embaixo ali, então não deixa de conferir, certo? Não esqueçam de deixar aquele like, de se inscrever no canal, que ajuda muito, beleza? Até a próxima e valeu!